Os indíos. Entre 14.000 e 12.000 anos atrás, os primeiros povos surgiram na América, vindos da Ásia por uma ligação terrestre entre o norte dos continentes. Esses povos passaram a habitar a região, se espalhando pelo continente. Após anos, esses povos criaram suas próprias civilizações com línguas, histórias e culturas diferentes vivendo no continente. Na parte norte da América, os indígenas se dividiram em tribos, mas podemos classificar como clãs, pois eram compostos por famílias. Todos eles possuíam línguas e aspectos culturais diferentes, ainda assim muitos clãs possuíam coisas em comum, como sua crença na natureza, como espíritos da floresta. Há muitos que acham que os nativos americanos eram selvagens, mas eles eram o contrário. A história mostra que eles possuíam leis para seus clãs, faziam cerimônias bem organizadas e alianças políticas e militares. Já na América Central, comparando com os outros nativos das Américas do Norte e Sul, eles eram muito mais desenvolvidos e tinham sistemas complexos culturais e políticos. O maior exemplo são os astecas e maias, que eram mais desenvolvidos na medicina, agricultura, economia, astronomia, escrita, arquitetura, arte e em sua organização social e militar. Esses povos tinham crenças muito rígidas e exércitos organizados, organização de impostos e alianças tanto comerciais como militares. Os maias, em relação aos astecas, viviam em cidades-estados e por isso possuíam um império estabelecido. Já na América do Sul, os incas, uma civilização que se assemelha aos maias e astecas, mas não se localizava na mesma região continental, habitavam as cordilheiras dos Andes e possuíam o domínio da agricultura, arte, astronomia e política. Como os povos da América Central, os incas eram muito mais avançados que seus semelhantes na América do Sul. Na maior parte da América do Sul, em territórios onde hoje é o Brasil, os indígenas se fragmentaram em tribos que tinham seus próprios líderes e culturas, moravam em ocas, vivendo da pesca, caça e da agricultura de algumas espécies de plantas da região. Em sua maioria, os indígenas eram seminômades que mudavam suas aldeias de lugar conforme os recursos naturais fossem acabando. As aldeias eram feitas em torno de um espaço principal, um lugar onde praticavam suas cerimônias e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidade que possuíam contato entre si com o comércio, cooperação, casamentos e alianças. Eles já praticavam guerras entre si, algo comum entre as sociedades indígenas. Mesmo sendo muito pacíficos, os índios possuíam muito conhecimento sobre a natureza ao seu redor. Muitos desses conhecimentos estão presentes no nosso dia a dia, como a culinária e o hábito de tomar banho todo dia. Não possuíam uma religião específica predominante nem um sistema de escrita, mas possuíam mais de 1.300 idiomas nativos antes da chegada dos europeus, hoje reduzidos a 270 idiomas. Usavam muito da prática da arte, com suas pinturas corporais, dança, o artesanato e principalmente a música. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontram mais de 5 milhões de nativos espalhados pela região, reduzidos a menos de 600.000 ao longo dos séculos por conta dos colonos. O choque de cultura foi grande, levando em conta a surpresa dos indígenas por ainda estarem vivendo na pré-história, tendo um primeiro contato com utensílios como o espelho, a roda e as armas de fogo. Os portugueses começaram a dominar o território e usar dos indígenas nesse processo, como escravos para a expansão da invasão ao interior do Brasil, por conta do conhecimento sobre o continente. Os indígenas foram a maior parte dos escravos no Brasil até a chegada dos cativos negros vindo da África. Muitas revoltas foram feitas pelos indígenas, queimando engenhos e galpões. Somente em 1967, com a criação da Fundação Nacional do Índio, os indígenas começaram a surgir e a ganhar força, que buscavam melhora da saúde e educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961 foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, que representou um grande avanço nas conquistas para os povos indígenas. Hoje no Brasil existem comunidades indígenas em todos os estados que ainda lutam por seus direitos e pela sobrevivência de seus costumes e tradição, constantemente em luta com o agronegócio que acaba destruindo territórios indígenas para a prática do plantio. Muitos desses indígenas, vítimas dessa destruição de suas reservas, acabam indo para as grandes cidades e muitas das vezes se tornando moradores de rua, acabam sofrendo preconceito e às vezes violência, indo contra e violando os direitos humanos. Ainda assim, existem tribos que vivem isoladas do mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Feito por Gustavo Escobar e Dana Vitória Molina, Caleb Percoski e Diego Lopes, Endel Gabriel.